próximo estudo no lar vai ser o estudo de hoje, tá bom? Então eu vou depois xerocopiar o meu celular e mandar para os líderes. Terça-feira da semana que vem nós teremos nos lares um estudo baseado neste estudo de hoje, a palavra que nós vamos aprender nesse momento. E hoje nós vamos falar então sobre reconstrução. Acho que a coisa mais difícil do que construir é reconstruir, não é verdade? Pegar uma parede aí que está toda torta e você tentar arrumá-la, sem contudo quebrar o alicerce. Fazendo do zero, fazendo nada é mais fácil. Até porque quando a gente chega num lugar em que você vai começar algo novo, não tem as manias, não tem os costumes, não tem os vícios que já se tem. Quando você chega num lugar que já está lá acontecendo, já está lá funcionando, quando você vai para uma nova família, por exemplo, que já tem as suas próprias características e você vem de uma outra família, é tão difícil quando você vai começar uma família nova. Para me basear nesse trecho, ou nesse tema de reconstrução, tijolos, nós já falamos de alicerce, nós já falamos de coluna, eu me baseei no livro de Jó. E aí nós estudamos, claro, um livro muito importante. Amanhã eu vou dedicar todos os livros que eu utilizei para preparar os estudos desse acampamento. E eu quero que você abra o livro então em Jó. O livro bíblico que nós vamos basear nessa manhã é Jó. Tá? Então, Jó 1, verso 3, depois versos 13 a 17. Talvez hoje a gente demore um pouco mais do que os 2 outros primeiros dias, mas é importante a gente falar nisso porque pelo momento que a gente vive, pelo contexto que a gente vive, pelo contexto da humanidade, desde que o homem é um homem, o homem precisa se reconstruir, né? A gente precisa aprender a nos reconstruir. A gente precisa se aprender a nos readaptar, e o homem é craque nisso, né? Em adaptar-se com situações. Isso quando talvez a situação não fale do seu sentimento. Como é difícil nós reconstruirmos o nosso sentimento. Jó 1,3, o que diz? Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os ovelhas. 13 a 17? Falava este, Pode, claro, fica com deve, dona Rosana. Dona Rosana vai me bater depois. falava este ainda, quando veio outro e disse: Não é no 1 mesmo? É, no mesmo, 13 a 17. Jó 1, 3, depois do 13 ao 17. Versículo 30. Então, 3 ao 17. isso. Capítulo 1 de Jó, de versos 13 a 17. Sucedeu um dia em que eu e suas filhas comiam e bebiam e vinham à sua casa, do irmão primogênito, que veio a um passageiro de Jó e disse: os bois revoltaram e as jumentas passearam junto com eles. E de repente deram sobre eles assim as deles, os que levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer a morte. E falaram que ainda quando veio os outros se disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou, e as ovelhas e os servos consumiram. Só eu escapei para trazer a morte. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus, e os 3 bandos se deram sobre os camelos e levaram e o mataram aos servos e
a fio de espada. Só eu escrevi para trazer-te a nós. Isso. Jó ele era um homem normal, como você, como eu. Diferentemente de quase todos aqui, tirando o presbítero Carlos, que como ele era rico, nós somos pobres, ele era um homem como nós. Com bens, com propriedades, são aí... situações em que ele se encontrava. Então, 3 foram, ou ensinos que a gente precisa ter para compreendermos a restauração de uma família baseado neste homem. O texto que nós lemos diz que ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem que cumpria a função de sacerdote do lar. A gente não leu, mas diz o texto no capítulo 1, que ele se reunia com seus filhos, ele orava pelos seus filhos, até pensando na possibilidade de um deles não ter lembrado de cultuar a Deus, estar em pecado. Então Jó fazia culto em nome de seus filhos. Capítulo 1 vai discorrer sobre isso. Um homem, ser humano, como você e eu, que apesar de ser espiritual, apesar de ver na vida dele que ele era um homem que buscava Deus, de repente ele viu que tudo começou a desmoronar. É interessante, irmãos, porque o final de Jó, ele vai dar uma declaração das mais belas e complexas que eu já pude imaginar. Eu já falei para alguém que o livro de Jó é o livro que mais me chama a atenção na Bíblia, porque aparentemente ele não tem nada teológico. Ele é muito prático. Ele é muito pessoal, ele é muito eu e você. Mas a declaração de Jó, os meus olhos agora te veem, eu só te escutava, eu só te entendia, eu só te conhecia por escutar, não é verdade dizer que Jó não conhecia Deus. Quando o diabo, capítulo 1, ele chega diante de Deus, ele fala, olha, tá vendo? Deus chega diante de Jó e fala, tá vendo aquele meu servo Jó? Ele é alguém que é íntegro. Ele é alguém que é espiritual, ele levava os filhos a cultuar, ele se reunia com seus filhos para prestar culto a Deus, ele fazia o culto doméstico, ele fazia o culto no lar, e ele era um homem de Deus. Então por que ele diz lá atrás, no final do livro, que agora ele conhecia Deus? É que ele passou a conhecer a Deus até mesmo nas crises em que ele se encontrou naquele momento. O contato dele com Deus era diferente. O contato dele com Deus era um contato de espiritualidade, mas de espiritualidade sem ter uma intimidade tão grande, que talvez é o que você e eu precisamos para reconstruir a nossa vida. Próximo slide. Ele perde tudo. Ele perde, inclusive, a sua família. Nós não lemos, eu não li o verso 18 e 19. Por favor, eu coloquei até o 17, mas eu acho que indo até o 19 agora já vai ser importante. Ele então havia perdido então bens, ele havia perdido servos. Aí para degringolar tudo, versos 18 e 19. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, este se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a mão. A família também, os filhos morreram. Não tenho mais nada. Acabou então os meus bens materiais, se acabaram então as minhas qualidades e possibilidades de melhoria cada vez mais. Acabou meu descanso, acabou meu sossego, mas acabou também minha família. Talvez você não tenha perdido uma família de maneira a que alguém tenha morrido, que foi o caso dos filhos de Jó e que ele sentiu, mas talvez você tenha pensado ou passado por situação que a sua família se encontra em derrocada. Parece que a sua família vai morrer, ou parece que você vai morrer para a sua família, parece que você vai perder o controle da sua família. E como é que eu posso agora trazer de volta a alegria de estar em família? Como é que eu posso reconstruir a alegria de poder novamente ter uma paz e olhar para os meus filhos e ver, olha, os meus filhos estão no caminho do Senhor, a minha esposa é a bênção na minha casa, eu sou sacerdote do meu lar, a minha família, apesar das dificuldades e dos problemas, é uma família que
está diante de Deus e segue buscando a Deus. Eu tenho certeza que é isso que você quer. Eu tenho certeza que é isso que a gente busca. Reconstruir uma família ou construir uma família. Se você ainda não tem, eu tenho certeza que você quer construir sobre esse alicerce. Você quer construir sobre essa coluna. Você quer construir sobre esses muros. Jó então, ele de repente vê que a sua vida acabou. O homem de Deus, o homem espiritual, o homem que orava pelos seus filhos, o homem que consagrava a sua família, e de repente ele perdeu a sua família. Isso tem sido muito comum nos nossos dias. E a pergunta que a gente faz, a pergunta que Jó podia fazer é: Deus, por que eu? E aí são 3 perguntas que a gente precisa fazer para compreendermos Jó. Alguém lê para nós aí, por favor? A primeira? Como conciliar vida irrepreensível com o sofrimento atroz? Deus, por que, Senhor? Eu sou um homem, eu sou uma mulher que, quando entrei para a igreja, ou já estava na igreja, tudo começou a piorar, só veio desgraça na minha vida. Segunda pergunta. Como conciliar oração intensa e perseverante com as coisas de Deus? Deus, por que você não me ouve? E a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Você já passou por uma situação assim que parece que você está orando dia e noite e Deus não está te ouvindo? É um vazio de Deus na sua vida. E você ora, e você busca, e você clama, e você diz: pastor, eu estou clamando, não é por falta de clamor, não é por falta de busca, não é por falta de me entregar, não é por falta de orar, mas eu não sinto Deus na minha vida? Terceira pergunta. Como conciliar o amor de Deus com a sua permissão para que Satanás nos aflige? Deus, por que uma situação tão adversa assim? Que amor é esse, Deus? Que amor é esse? Eu posso dizer, meus irmãos, antes de entrarmos no texto, que Deus às vezes quer nos quebrar e permite que situações nos quebrem para nos fazer do zero novamente. Deus, Ele não quer remendar a nossa vida. Ele não quer colar a nossa vida. Ele vai nos fazer derreter como barro, e Ele vai dizer isso, e aí Ele vai nos fazer um novo vaso nas mãos do oleiro. Está disposto a fazer o que a música assim nos ensina? Eu quero ser, Senhor, um vaso novo, ou eu quero ser, Senhor, como um vaso na mão do oleiro. Quebra a minha vida e faça de novo. Para reconstruir a sua família, você está disposto a que Deus quebre a sua vida? Para reconstruir o seu lar, está disposto que Deus requebre você e reconstrua você, se necessário for? Nós estamos falando que para começar algo bom é com você, não é com o outro, é por você e não pelo outro. Você quer que melhore algo na sua vida ou na sua família? A começar em mim. Outro cântico também, né? Quebra corações. Hoje o pastor está no fundo do baú, né? Para que sejamos todos um como o Senhor é em nós. Vamos lá, vamos ver o que o próximo slide tem a nos dizer, bicho. 3:21 de Jó. Que esperam a morte e ela não vem, eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Você já sentiu? Você já passou por uma dor tão grande, por problema familiar, que você já desejou a morte? Como Jó? Jó desejou a morte. Jó quis suicidar-se. E não foi o único na Bíblia. Você pode me lembrar de mais algum personagem que quis morrer? Elias? No Monte Horebe, ele precisou de um tempo recluir-se naquele monte para encontrar-se com Deus, para ouvir a voz de Deus. Não sei se tranquilo e suave. Já em um determinado momento ele falou: Deus, por que eu estou vivendo? Deus, por que o Senhor me fez? Que vida maldita é essa? Pastor, você não pode falar isso. Posso. Irmãos, a cura para uma dor é você reconhecer que está doendo. A cura para uma dor é você reconhecer que você quer superar essa dor.
Se a gente fingir para nós mesmos que não tem dor, se a gente fingir para nós mesmos que algo não está bom, nós vamos continuar a viver na situação de dor e de algo não bom. Nós temos que ser sinceros conosco mesmo. Nós temos que ser sinceros e falar, está doendo pra caramba. Deus, por que o Senhor está permitindo que o diabo toque na minha vida? Deus, por que o Senhor me tirou meus filhos? Deus, por que o Senhor fez a minha família desabar? Não há remédio se não há reconhecimento de dor. Graças a Deus pela febre, né, Pamela? Porque a febre faz indicar que o seu filho não está bem. Se não é a febre, talvez a gente não saiba o que a criança tem. O indicativo de que algo não está bom. O indicativo de que algo precisa ser melhorado. Mas aí, você está disposto a reconhecer que você depende de ser reconstruído? Ou a sua teologia, a sua doutrina, o seu posicionamento de ser forte demais te impede de fazer isso? Pastor, eu sou um homem, eu sou o sacerdócio do lar, eu não posso demonstrar fraqueza. Ou pastor, eu sou a mulher, eu crio meus filhos, ou a minha filha, o meu filho, eu crio o meu lar, eu tomo conta sozinho, eu não posso demonstrar fraqueza, por que não? Por que não demonstrar que você precisa de algo que te acolhe, te abrace? Por que não reconhecer, homens e mulheres, que nós precisamos ser cuidados, como é difícil, né? A gente se deixar ser cuidado às vezes. Estamos tão acostumados a cuidar de alguém, mas Deus quer cuidar de você. Deus quer cuidar da sua família. Olha, então de nós reconhecemos o que está doendo e falar, Senhor, tá feio pra caramba o negócio aqui. Tá ruim demais, Deus. E já fez isso. Mas você não passou por nenhuma dor na sua família, né? Eu não vou passar nunca, pastor, está tudo perfeito. Se você ainda não passou, eu vou te dar uma péssima notícia. Vai passar. Você vai passar. Se você já passou e está vivo aí, louvado seja Deus. Eu vou te dar outra notícia. Talvez alguma coisa ruim ainda vai voltar a acontecer com você. É por isso que o seu muro tem que estar firmado na graça de Deus. E Jó era um homem íntegro, Jó era um homem bom, Jó era um homem santo, Jó era um homem espiritual. Eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono, ministro do louvor, eu sou uma mulher que busca Deus, que dá aula na escola dominical, que participa ativamente. Eu sou de Deus e a dor vem também. A reconstrução precisa ser feita. Próximo slide. Vamos ver os problemas que estavam afligindo a vida daquele homem. Como a gente sempre faz. Cadê minha mãozinha aqui? Mãozinha. Alguém aqui? Alguém aqui? Alguém aqui? E alguém aqui? Tá? Jó 1:3 só. A gente já leu, né? Na verdade, está no começo. Então só Jó 1:3 já é suficiente. Depois a gente só vai relembrar dos versos 13 e 17. Jó 1, depois 2, 4, 5, 18, 9. Depois Jó 2. E depois Jó também 2. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. E aí, no verso 13 e 17 mostra a derrocada na vida dele. Certo, gente? Então, problemas que podemos ter na nossa família e que leva à destruição. O primeiro deles é o financeiro. A falta de cuidar do patrimônio, a falta de cuidar do que nós temos. Não foi o que aconteceu com Jó. Jó, ele era um homem bem sucedido, ele era um administrador de primeira, ele era alguém que tinha posses, e não foi por algo errado que ele fez que ele perdeu isso. Às vezes também é algo errado que a gente faça, mas a gente passa por crises financeiras na nossa vida. A família passa por crises econômicas na sua família, na sua vida. A família passa por problemas estruturais, administrativos, sim. E a gente precisa, como nós lemos em Jó 3, reconhecer que aquilo é problema. O crente não passa problema. Se você for dizimista, nunca vai ter problema financeiro na sua casa. Jó 1, 2, 4, 5, 18 e 19. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes.
cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Concluído tudo de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreu. Só eu escapei para trazer-te a Morte na família. Você já tem perdido um parente, um pai, mãe. Tem gente que tem ainda dor terrível de perder filho, né? Que é o caso de Jó. Isso pode acontecer. Não estamos isentos a isso. Ali foi a morte física, mas pode ser uma separação, de um divórcio, de uma separação de cônjuge que mata o seu relacionamento com o seu filho. A saúde de Jó também foi afetada. 2, 4 a 7. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás que não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele, disse Satanás, disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Ok. Irmãos, ontem nós temos uma pergunta sobre o aborto, né? Lembrando aqui, a gente falou sobre a importância da vida. Você vê como que o diabo ele vai atacando Jó naquilo que é de importante, mas de menos importância, até de maior importância na vida dele. Então, o que é de menos importância? Os bens, as conquistas, aí depois passou para os filhos, depois passou para a própria vida. A vida de Jó, portanto, para ele era mais importante do que os filhos. Eu vivo em função do meu filho. Errado, vivo em função de você. Bom? Jó então ficou doente. A Bíblia diz que ele pegava cacos, beleza, para poder se coçar, para aliviar o tormento daquela doença. 2:9. E aí, por fim, a parte mais complicada, depois dos bens, da família, dos filhos, da vida dele, por fim, 2:9. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Irmãos, com toda a crise que eles passaram, a crise financeira, a crise administrativa, a crise da perda dos filhos, a crise de morte, a crise da sua própria saúde, a crise de não estar nada bem, o que aconteceu? A crise se espalhou para o casamento. O casamento, então, é um lugar que o diabo vai querer atacar para destruir a sua vida. Ele ataca o seu filho, ele ataca a sua vida, a sua saúde, ele ataca as suas finanças em primeiro lugar, mas conforme o tempo vai passando e ele vendo que você ainda permanece íntegro diante de Deus, ele vendo que você ainda permanece diante de Deus de maneira, apesar das falhas, boa, de maneira agradável ao Senhor, cultuando ao Senhor, ofertando a Ele o que você tem de melhor, aí ele vai tocar no seu casamento. Ele vai tocar no seu relacionamento. O seu relacionamento vai começar a querer sucumbir por todos esses outros problemas que vieram anteriormente. E aí o que você vai fazer com isso? Isso vai chegar, mais cedo ou mais tarde, vão acontecer ou vai acontecer coisas no seu casamento, no seu relacionamento, que pode fazer com que você queira desistir dele. E é interessante que ontem nós falamos qual era a função, ou qual é a função da mulher como auxiliadora. Lembram lá da expressão? Qual que é a expressão em hebraico? Não, Shatová é como você fala que a mulher é bonita. Ishtová é como você fala que o homem é bonito. Qual a expressão que Deus usou ao falhei uma auxiliadora? Aê, Ezer Kenedo. O Ezer Kenedo. Esse Ezer, essa mulher não usou
O que esse Ezer faz? A mulher, ela é responsável por colocar o homem no seu devido lugar, certo? O auxílio, dar força, o ajudar, o direcionar, o abraçar, o cuidar. E aí, isso faz com que o homem entenda que ele está abaixo de Deus. E o que a mulher de Jó falou para ele? 2,9 foi lido? Morra. Mas antes disso, André, amaldiçoa. Para que você quer Deus? Você é maior do que Deus. Ao invés de ela exercitar o seu papel de Ezer, Quenedo, de auxiliadora, que coloca o homem no seu devido lugar, olha, você está doendo, está sofrendo, mas Deus tirou. Deus faz, Deus desfaz. Bendito seja o nome. Você é capaz de dizer isso? Bendito seja o nome do Senhor no momento de crise na sua vida? Jó deve ter falado assim, cara, matou tudo, só não matou a mulher, Deus. Quer que mais me dá trabalho? Sim! Na hora que ela... Qual foi a resposta, André, que Jó deu para ela? Você lembra? Qual foi a resposta que Jó deu para ela? Lembra? Você tá louca, mulher? Opa, se você não cumpriu a sua função, eu vou cumprir a minha esse negócio no lar. Deus é o mais importante na minha vida. Ele pode me tirar tudo. Desde que Ele não saia da minha vida, as crises são passageiras. Deus, Ele é eterno. Ele restaura a minha vida. É isso que a gente tem que entender, é isso que a gente tem que compreender, a gente tem que colocar em prática na nossa vida. A gente tem que entender primeiro, olha, realmente está doendo. Olha, realmente isso não é legal. Olha, realmente a administração da minha família, a parte financeira, a minha saúde, a morte dói, tudo dói, a perda de alguém que eu quero, a perda do meu futuro, dos meus planos, a morte do meu projeto de vida familiar, a morte do meu projeto de vida, de constituição de uma família, tudo está indo por água abaixo. Ah não, mas está tudo bem com você, meu irmão, tudo bem com você. Graças a Deus, pastor, eu estou perdendo tudo, pastor, mas está uma maravilha na minha vida. Não, Senhor, pastor, está difícil, mas louvado seja o Senhor, porque Ele nunca me abandona. E se eu perdi tudo com Ele, Ele me dá forças para reconstruir. Próximo slide. Como é que a gente vai então? Pode falar, cadê você? Assim, né? Ela tá ruim para andar, ruim para enxergar, ruim para ouvir, né? Mas ela tá tudo bem. Não, tá tudo bem, graças a Deus. O marido dela morreu, tá tudo bem, agora tá bem, graças a Deus. Nunca reclamou. Sabe o que é interessante? A gente às vezes se esconde num versículo fantástico. Se eu vou sempre falar, tudo posso naquele que fortalece. Às vezes a gente se esconde neste versículo para não reconhecer que a dor existe. Não é pecado falar que ela existe. Quando Paulo ele fala tudo posso naquele que me fortalece, por que ele falou isso? Qual é o contexto? Inclusive dos próprios versículos anteriores e posteriores a ele. Vocês lembram? Ele fala, tanto sei estar bem quanto mal. Eu sei viver na fartura e na faltura, né? Na escassez. Ele reconhece que tem escassez. Ele reconhece que dói. Ele fala, olha, eu sei viver quando sou exaltado e sei viver quando eu sou humilhado. Eu sei viver quando tudo está bem na minha vida. Eu sei viver também quando eu me sinto lixo. A história da humanidade. As crises que eu enfrento, os problemas com que eu passo, mas mesmo assim, esses problemas estão lá. Mas, tudo posso, naquele que me fortalece. Você acha que Paulo não pediu para tirar dele aquilo que mais me incomodava, que era o espinho na carne? Lembra dessa passagem? 1 Coríntios 7 ou 2 Coríntios 12? Para eu não me ensoberbecer, Deus me colocou um espinho na cara e por 3 vezes eu fui pedir para Ele tirar isso de mim. Sabe qual foi a resposta de Deus? Não vou tirar, você vai sofrer.
você vai ter a sua família conturbada por um momento. Você vai ter o seu relacionamento estremecido por um momento. Se o espinho na carne é esse momento que está passando na sua família. Mas olha, não se esqueça. A minha graça te basta. Nós não somos super-heróis, irmãos. Nós somos gente que precisa reconhecer que dói pra caramba sofrer. Certo? É uma coisa que a mulher de Jó também condiciona, né? Ela fala assim, ainda conservas a tua integridade, ou seja, ela condicionou a integridade do marido ao estilo de vida que ele tinha. Tipo assim, meu marido é íntegro enquanto nossa vida está tranquila. Mas agora que aconteceu tudo isso, você vai ainda continuar íntegro? Não tem motivo você ficar. Excelente colocação. A integridade não é o efeito, mas é a causa. Ou tem que ser a causa. Eu não sou íntegro porque tudo me vai bem. Eu vou íntegro independentemente do que aconteça. Deus, ele continua sendo bom, mesmo que nada aconteça de bom na minha vida. É verdade essa colocação. Para que ser bom se as coisas estão ruins na vida? Vamos lá. Então tem arestas abertas. Então tem buracos que precisam ser preenchidos. Os chiquititentos aí. Chiquititentos é bom, né? Tinha uma musiquinha assim, ó. Se teu coração tem buraquinho. Lembra essa música? E não pode. Quer? Se está em cada dor, se morre mais. Em cada dor se morre mais. Aí depois no refrão vai dizer Sara, Sara, coração cura buraquinhos, né? A cada buraquinho na nossa vida, ó, teológica essa música das Chiquititas aí. A cada buraquinho que acontece na sua vida, o buraco aumenta, não é verdade? Você pega lá, sei lá, um objeto e vai furando aos pouquinhos. Vai chegar um momento que não tem mais o que furar e os pequenos furos se tornam um grande buraco. Certo? Essa é a vida. Quando há um divórcio, quando há uma separação, quando há um rompimento, não é de repente alguém amanhece e fala assim, ah, que vontade de me separar. Vamos nos separar como um acordo? Somos amigos. Como as celebridades escrevem, né, no Facebook, olha só, estou vivendo há tantos anos com meu marido, mas de repente, pimba, descobrimos que eram apenas amigos. Mas somos amigos, viu, gente? Eu quero que vocês respeitem o nosso momento, né? Porque toda separação traz um pouco de transtorno, mas nós somos amigos, descobrimos que somos amigos. Estamos casados há 7 anos, há 9 anos, há 10 anos, mas descobrimos que somos amigos. Acordei de repente e descobri, não quero ser mais sua esposa, mas ainda te amo e te respeito. O buraco só se torna grande porque o buraco pequeno não foi resolvido. Então é na hora de nós aprendermos a resolver os pequenos buracos antes que a grande cratera apareça na nossa vida. Como é horrível um versículo bíblico, sim, esse versículo bíblico às vezes é horrível, que diz o seguinte, não se ponha o sol sobre o quê? A vossa ira, não durma magoado com ninguém, em outras palavras. Aí você discute com o seu cônjuge, ou ela discute com você, aí você discute com você, aí você vai lá, amor, vamos conversar, vamos orar, eu não quero orar agora, eu estou com raiva de você. É agora. Eu não consigo nem olhar para a sua cara, você precisa nem orar, fecha seus olhos que você vai orar, os olhos fechados. E aí às vezes você deixa para amanhã, e o amanhã você esquece, porque tudo bem, resolveu, agora a mulher está lá, o marido está lá, só que aquele problema fica, passa-se anos, o buraquinho está lá ainda, e os buracos começam a se aumentar. Aí quando explode, quando a cratera está formada, como é difícil sair do buraco que você coloca. Como reparar essas arestas? Vamos lá. Jó 3. Não precisa ler todo o capítulo de Jó, mas esse Jó 3 é espetacular. Tem uma expressão que é repetida 7 vezes como pergunta e uma apenas como afirmação do próprio ser humano aí. Tá ali já, né?
os porquês de Jó. Alguém consegue identificar todos os porquês dele aí? A partir do 11? Então vai lá, lê aí os porquês dele. O primeiro está no 11, qual que é o primeiro porquê? E não pereci quando saí do ventre. Por que eu nasci, Deus? Se lá no 3 ele, aqui no 3 ele fala, por que né, eu estou vivo ainda, não quero mais viver. Aí lá, porque eu nasci. Ou seja, apague a minha história. Eu não apenas quero morrer, mas eu amaldiçoo o dia do meu nascimento. O dia horrível foi o dia que eu nasci. Outro porquê? Eu acho que antes tem outro, não tem não? Isso. Porque para que mamasse. Não, porque não expedia o sangue dela. Isso. Por que eu não morri? Por que eu não mereço saúde? Quando eu não saí do ventre. Aí depois, por que houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem? Que é o regaço que está falando aí, né? Eu fui confortado no regaço, ou nos joelhos, ou dentro de um bercinho, sei lá, de algo que me deixasse confortável. Próximo porquê aí? Porque já agora jazeria e repousaria. Esse aí já não é pergunta, essa é a afirmação do porquê. Próxima pergunta de porquê. Isso aí é uma afirmação. Fala, por quê? Eu já não estaria mais sentindo dor, né? Ele explica. Mas continua. Próximo porquê aí. É a pergunta. Por que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados? Outro porquê? Desculpa, continua. Que espera a morte e ela não vem? Por que essa morte não vem logo? Outro porquê? Falta mais um, dois, né? Vê aí. Porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? E o último porquê? Porque em vez de meu pão me vem gemidos e aos meus lamentos se derramam como água. Vamos lá. O que Jó fez aqui? O que Jó fez aqui? Ele fez o quê? Se abriu com Deus. Está na hora da gente se abrir com Deus. Está na hora da gente questionar Deus. Ei, você pode questionar Deus. Não, Deus é sumo, santo, sacro lá no céu. Sim, é tudo isso, tá? E eu não posso chegar diante dele com os meus problemas. Coitado de Deus, eu vou... Está na hora da gente questionar Deus. Não é pecado questionar Deus, né? Não é pecado perguntar a Deus. Não é pecado você chorar diante de Deus e falar, Deus, para que isso? Por que isso, Senhor? Eu não estou entendendo, Deus. Isso está doendo, por que o Senhor permite que isso aconteça na minha vida? Olha, mas já era humano como você e eu, pastor. Talvez ele tenha errado nesse porquê. Não. Jesus Cristo fez isso. Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Eli, Eli, lama sabachthani. Mas sabe o que é impressionante, irmãos? Já não pecou. Como Cristo também não pecou. Como você não peca, se na dor, se no buraquinho, você começa a questionar, Deus, por que esse buraquinho está me incomodando tanto? Deus, por que eu tenho um trauma que eu trago desde a minha infância? Ou às vezes você nem lembra que você traz trauma, está no seu subconsciente. Por que isso me incomoda tanto? Vai procurar ajuda, vai resolver seu problema. E sempre sabendo que no verso 23, se não me engano, eu tirei para nós, no penúltimo porquê? É o 23. Porque se esconde, porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto, é quem Deus cercou de todos os lados. Apesar desses porquês, qual uma das afirmações mais impactantes desses porquês de Jó? Esse versículo é o finalzinho dele. Parte final. Quem cercou de todos os lados? Qual é o reconhecimento que Jó tinha? Ezer? Ou Ezer? Querido. Sabe o que acontece? Deus está doendo, está ruim,
quero morrer, amaldiçoo o dia do meu nascimento, amaldiçoo a minha mãe que me deu leite e não me deixou morrer na míngua, eu amaldiçoo aquele que me deu carinho, me colocou no regaço, que me pegou no colo, que me colocou no berço, que me deitou sobre os seus joelhos, eu amaldiçoo, eu quero morrer, mas Deus, apesar de tudo, Deus, eu sei que você está controlando, o Senhor está controlando a minha vida. O entendimento, então, para restaurar as arestas, é reconhecer que está doendo, é chorar, é lamuriar, mas reconhecer que, fato ou fake, não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. O versículo não está assim, mas a história, o fato, é de fato verdade. Nada acontece sem a vontade de Deus, ou sem a permissão de Deus. E mais, irmãos, nada acontece sem Deus estar cercando você. Às vezes, a dor está grande, o buraco está grande, porque você não se abriu e não reconheceu que Deus está do seu lado para te ouvir. Pastor, mas eu sou pastor. Pastor, eu sou um homem. Pastor, eu tenho 70 anos de vida. É vergonhoso chorar e me quebrantar diante do altar. Não é não. Segundo ponto, vamos ver aí. 42:2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Lembrar que não há. Eu não falei, lembra que nós falamos ontem que a mulher tem a percepção e o homem não tem? Eu não falei nada, eu não precisei, ela sabe. É percepção. Mas ele mexeu no copo, então. O fato de ele mexer no copo já deu a entender o time que estou precisando de água. Jó 42:2 diz então que não há crise que Deus não possa reverter. Amém? Não há buraquinho que Deus não possa costurar, emendar. Não há cratera que Deus não possa tapar. Não há desesperança que essa esperança não possa ressurgir. E isso já vai por ser também. Os desígnios de Deus não podem ser frustrados. Você pode, em seu desígnio, em seu plano, se frustrar. Ou não, você nunca sentiu frustração de nenhum plano na sua vida que não deu certo. Mas Deus não. Nenhum dos seus planos, Deus, poderá ser frustrado. Deus está do seu lado. Nos seus questionamentos, nas suas dores, nas suas aflições. Ele está querendo te ajudar. Deixe-se ser ajudado por Deus. Deixe-se ser amado. Nós falamos no início do estudo hoje, como é difícil nós nos deixarmos ser cuidados por algo. Sabe por quê? Quando eu me deixo ser cuidado por algo ou por alguém, o que isso pode indicar? Fraqueza. Não é isso? Como a gente gosta de cuidar, como a gente tem mais facilidade para cuidar do que para ser cuidado. Eu nasci com o instinto materno, de mãe que cuida de todo mundo. Qual foi a última vez que você se deixou ser cuidado? Eu gosto muito de fazer massagem na Jana. Nas costas, nos pés. E recentemente eu estava deitado assistindo televisão e ela começou a fazer massagem no meu pé. Tem um pé problemático, né? Não tem aquela curva. Dói demais às vezes. Acho que uns 3 minutos depois eu tirei o pé e falei, não, Jana, tá bom. Ela falou assim, por que você não permite ser cuidado? Se permita. Se permita, irmãos, ser cuidados pelo Pai. Se permita deixar Deus não só estar ao seu lado, mas carregar você no colo. Mas para isso você precisa entender que você não é super-herói, que dói as coisas que acontecem com você, que o buraco está lá. Não esconda de Deus. Até porque eu não tinha escondido nada de Deus, né?
Eu sempre pensei, eu já falei isso outras vezes, vou repetir então, porque já ouviu, quem não ouviu vai ouvir pela primeira vez, né, claro? Isso que se encontra com aquele cego, e isso aconteceu também em outras curas, Bartimeu, e aí ele chega para aquele cego que o clama, filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi, por favor me escuta. E aí Jesus chama o cego, diz lá para a multidão que estava até espantando o cego, não traz ele para cá, olha cego, vai lá rapidinho, Jesus quer te ouvir. Jesus ouviu o seu gemido, ouviu o seu clamor, vai lá. Aí chega aquele cego, tudo cambaleando lá, não enxerga, aí diante de Jesus fala, aquele cego esperando, né, olha, está curado. Qual foi a ação primária de Jesus? O que você quer? O cego falou, Jesus, você está cego, rapaz? Não está vendo que eu estou cego, não? Ué, não precisa ser um gênio para saber que eu quero ficar curado? Por que Jesus perguntou para o cego o que ele queria? Ele queria que aquele cego se abrisse. Jesus sabia, claro, todos sabiam que aquele homem era cego, muito mais Jesus. Mas, e o cego? Será que ele sabia de fato o que ele queria? Você sabe de fato o que você quer? Restaurado na sua vida? Sabe de fato o que você quer para a sua vida? Você sabe de fato o que você quer que Deus cure na sua vida? Você sabe de fato o que você quer que Deus restaure na sua vida? Pastor, são tantas coisas. São tantas emoções, são tantas as desilusões. Qual é o foco? Você já pensou nisso? Eu quero ser curado, mas você quer ser curado do quê? Eu sei, Deus, dizendo para você. Eu sei o que você precisa para a sua vida. Eu sei o que você precisa para que o buraco não se torne numa cratera. Mas e você sabe de fato o que é isso? O plano de Deus não pode ser frustrado. Próximo slide, está acabando já. Não sabe, né? 42:5. Agora já estamos no 42, né? Então está acabando. Estamos no 42, é o último capítulo. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que você e eu temos que lembrar? Que muitas vezes nós não temos intimidade com Deus. Nós temos a religiosidade, nós temos a responsabilidade, nós temos o compromisso, mas não temos a intimidade com o Pai. Jó, ele era um homem extremamente religioso, Jó era um homem extremamente responsável, compromissado. Nós lemos lá no início, nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos, que ele juntava os seus filhos, ele banqueteava com seus filhos, ele era alguém que orava com os seus filhos, ele orava pelos seus filhos. E isso era tão marcante que quando Jó não se encontrava, os filhos faziam as mesmas coisas. Tanto é que quando ele recebe a informação da morte dos seus filhos, o servo chega e fala, olha, seus filhos estavam reunidos, estavam banqueteando uns com os outros, estavam cumprindo exatamente o que você ensinou. Jó, você é o cara. Você ensinou seus filhos, e os seus filhos fazem o que você ensinou. Sonho de todo pai, que os filhos obedeçam os caminhos que nós estamos ensinando. Aí eles morreram. Você quer uma boa notícia ou uma má notícia? A boa notícia é primeiro, então, seus filhos obedeceram certinho o que você disse. É uma notícia, morreram todos. Exatamente porque obedeceram o que você ensinou, viu? Se eles não tivessem reunidos no mesmo lugar, talvez eles não morressem todos ali, né? Jó era homem responsável, um homem que cumpria seus compromissos, mas não tinha intimidade com Deus. Compreender, então, ainda nesse versículo já lido, que nessas horas Deus se deixa conhecer. Deus estava cercando Jó, mas então Deus estava se deixando conhecer. Deus está querendo que você o conheça nessa manhã. Deus está querendo que você tape o buraco da sua frustração e coloque o tijolo nesse buraco. Deus está querendo que você reconstrua a sua vida.
Deus está querendo que você faça um edifício na sua vida. Deus está querendo que você reconstrua a sua vida íntima, a sua família. Deus está querendo que você viva bem. Se deixe conhecer por Deus. Se deixe conhecer Deus. Se deixe ser cuidado por Deus e se deixe conhecer Deus. Você conhece Deus, meu irmão? Você conhece Deus, meu irmão? Ou você só conhece Deus de ouvir? Você tem intimidade com esse Deus? Muitos são casos de pessoas que passam um período muito grande em comunhão com Deus e acabam por algum motivo abandonando o Pai. Conhece de ouvir falar. Mas talvez o momento da tribulação é que faz com que essa pessoa, de fato, veja Deus agindo. Está disposto, meu irmão, minha irmã, de ver Deus agindo na sua vida? Está disposto de conhecer Deus? Esse povo está sendo destruído, Oséias vai nos ensinar, porque lhe falta conhecimento. Conheçamos e prossigamos conhecer Deus. A argamassa, o cimento que vai fazer com que o tijolo fique bem firmado, meu irmão, é Deus. É o conhecimento de Deus. Deus é a coluna, né? Nós aprendemos ontem. 42:3. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Muitas vezes nós nos precipitamos. Na verdade, falei do que não entendia. Isso. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Isso. Sabe o que Jó está falando? Eu me precipitei, eu comecei a tirar conclusões precipitadas. Eu agi de maneira diferente de nós. Ninguém aqui se precipitou em alguma crise, né? De brigar e de repente sair da sala e bater a porta com tudo. Pensando que batendo a porta vai resolver esses problemas, não vai nada. A gente ainda está com raiva, a mulher vai ficar com mais raiva de você porque você bateu a porta, e a porta vai quebrar e você vai ter uma crise para poder financeiramente colocar outra porta. Eu me precipitei, o casamento estava em crise, eu achava que minha mulher não estava me satisfazendo, eu vou procurar uma outra mulher. Eu procuro fora aquilo que não tem em casa, nem essa desculpa que a gente sempre dá, né? Ou que a gente sempre ouve. Eu me precipitei, eu saí de casa, eu não orei, eu não quis colocar os tijolos. Eu não quis reconstruir a minha vida, eu quis construir uma vida distante. Eu me precipitei. Jó reconhece isso, olha, eu falei demais daquilo que eu não conhecia. Eu comecei a tomar atitudes antes mesmo de entender. Mas graças a Deus pela misericórdia do Senhor, que apesar de me precipitar, o Senhor estava ao meu lado. Vamos aprender com as nossas precipitações, viu, irmãos? O G aí, 42:6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Agora, eu já busquei intimidade, eu já compreendi que Deus, Ele se deixa conhecer, eu preciso conhecer a Ele. Eu já aprendi que eu me precipito, então eu tenho que me controlar. Como é difícil a gente se controlar, né? A gente é muito impulsivo. Agora então eu me conheço a mim mesmo. Sabe o que falta, irmãos? Falta muito nariz. Nariz? Você fala, conheço um cara que tem um baita de um nariz. Tem uma palavrinha chamada paciência. Você ouviu falar dessa palavrinha? Você já pesquisou sobre o que significa paciência? Não, pastor, não tem paciência para pesquisar. A palavra paciência no hebraico, mas uma palavra hebraica que o pastor vai ensinar. Ela é nefesh. Fala comigo aí, nefesh. A palavra nefesh, ela pode ser traduzida como paciência, pode ser traduzida como sopro, respiração, e pode ser traduzida como nariz. Falta muito nariz, falta muito paciência. Falta muito você respirar antes de agir. Falta muito você fazer como o jogador Hortência, né?
Quando ela tinha um lance livre, antes de arremessar a bola, o que ela fazia? Batia. Saúde. Normalmente ela acertava. Para a gente acertar, a gente precisa ter essa respiração, essa paciência, essa busca de conhecer a nós mesmos. É difícil. Quanto tempo leva para a gente se conhecer? A vida inteira. E a gente quer a resposta rápido, né? Deus, eu te conheci só de ouvir. Hélio, eu pensava que eu te conhecia por completo, mas a cada dia eu vejo que eu não me conheço. Eu me surpreendo comigo mesmo. Oi? Como é que é? Ela fala isso pra mim ainda. Ah, ela fala pra você, a mulher faz isso aí? Você não me conhece. Aí você responde, mas eu nem me conheço a mim mesmo, como é que eu posso conhecer você? É paciência, gente. 50 anos, Prazer. Sou seu marido há 30 anos, prazer. Irmãos, vamos lá, próximo slide. Fernandes Dias Lopes escreve isso. Ganha para nós? Satanás pode atacar-nos com fúria, mas se Deus é o nosso escudo, se Ele está nos cercando como, Lembrar das cercas? De Jó? Continua. como um muro de fogo, se Ele nos agasalha. Lembrar da palavra, André? Lembra da palavra? Ele nos agasalha, ele nos protege. Qual que é a palavra mesmo? Você acabou de falar, meu? Prazer, meu nome é Tom. Ézer. Quenedo. Continua. Se Ele nos agasalha e nos hospeda sob suas asas, se estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, nas regiões celestes, então somos mais que vencedores. Amém. Aleluia. Nós já somos. Não seremos. Somos. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8. Eu acho que é 27. Satanás até pode nos atacar com fúria. Mas nós temos o escudo. Temos? Se é uma condicional. Se Deus ele é o nosso escudo, Ele está nos cercando. Para que Ele nos cerque, nós temos que fazer dele nosso escudo. Quer dizer, Ele já nos cerca, mas para que esse cercar dele seja efetivo, nós temos que nos apropriar dele como escudo, certo? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu farei o quê? E ali, ousarei. É isso, mais ou menos isso. Aí ele está falando de salvação, tá? Não é salvação ali, o texto ali está falando de salvação. Aí ele está falando de igreja que está sendo destruída pela perseguição. Inclusive João foi perseguido, foi mandado para ele de Pátimos. Ele falou o seguinte: olha, se você bater a porta, Deus vai ter intimidade com você. Se Deus está batendo na sua porta, se você abrir a porta do seu coração, Deus vai ter intimidade com você. Cristo vai ter intimidade com você. Outro slide, que eu acho que é o último. É o último. É o último não? Tem mais um? Ah, então é o penúltimo. Então Deus ele restaura. Onde Deus ele vai restaurar, irmãos? Vamos lá. 42, 10 e 12. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que eles possuíam. Assim, abençoou o Senhor no último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Depois então que você se deixa ser usado, você usa Deus, você conhece Deus, você se apropria do cerco que Deus faz na sua vida, você usa como escudo, você começa a reparar as brechas na sua vida com tijolo, que é a palavra, que é a essência, que é o conhecimento, que é Deus na sua vida, que é a ação do Espírito Santo na sua vida. Então você começa a ter a restauração. Se no começo do estudo hoje nós falamos da derrocada, da crise, nós agora no final estamos falando que Deus ele começa então a restaurar a parte financeira. Lembra da saúde de Jó que também estava debilitada? O que Deus fez no verso 16 e 17? Depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração.
Então morreu Jó, velho e farto. Morreu velho, caramba, ele fala de dias. Ele viveu até a quarta geração. Filho, neto, bisneto, tataraneto. Depois daquilo, ele viveu mais 140 anos, não é isso? Depois daquilo, ele viveu e viu mais 4 gerações. 140 anos. Nossa. Sim, ele ficou com a mesma mulher. E a mulher dele falou que não é, tá vendo? Já tá vendo? Não, ele não falou isso, não precisa. Esse é um grande problema do relacionamento. É quando você fala pra pessoa que a pessoa tá errada, quando ela sabe que tá errada. Tá vendo? Mas eu te disse, sabe? Tiveram mais filhos, ele teve mais filhos. Sim. E aí, ó, verso 13 e 15 diz isso. Lê lá 13 e 15. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Geri. Isso. O outro, Géser. E da terceira, Jerem-Rabu. Nossa. Aí eu coloquei isso, né? De vermelho. Há mortes físicas, mas há mortes de envolvimento de pais e filhos. Deus pode restaurar o relacionamento de pai com filho. Como Ele restaurou, dando vida a filhos que não existiam mais para Jó, Ele pode dar vida no relacionamento morto entre pais e filhos. É difícil demais para o pai magoado reconciliar-se com o filho, ou do filho magoado reconciliar-se com seu pai. Mas é possível. Deus, Ele pode restaurar. E o 13, de novo, né? Ele teve filhos com a mesma mulher. Ele restaurou o casamento. E aqui, para a gente rir um pouco, está explicado por que Deus não matou a mulher dele. Porque se ele teve o dobro do que ele tinha, quando ele perdeu, imagina ele ter 2 mulheres, rapaz. Daqui é a mulher chata. Melhor ter uma, ela viver e aguentar ela, do que depois ter 2 iguaizinhas. Claro que não é por causa da minha esposa, né? Obrigado por lembrar que estava gravando gente atrás. É nóis. Gente, Deus, Ele pode. Deus, Ele vai fazer. Amém? Próximo slide, verde. Esse é o último? Então, olha só, são 3 frases. Eu quero que você leia, cada um lê uma frase, né? Por favor. Primeira frase. Também do antes. Muitas pessoas pensam que o casamento é apenas a atração física. Entendemos, porém, pela Escritura, que o casamento é uma instituição divina, algo criado e ordenado por Deus para a raça humana. Para a raça humana. Volta lá, outro slide. Volta lá. Olha só. Deus, Ele vai restaurar o casamento. Eu coloquei aqui, ó. Talvez não com a mesma pessoa. Então está na hora de muitos restaurar-se em sua condição em relação ao casamento. Muitas vezes Deus, Ele restaura o casamento, mas outras vezes Deus restaura a condição em relação ao casamento. Tá bom? Então está na hora da gente restaurar a nossa vida de casamento, nossa vida de mulher, nossa vida de homem, casados. Está na hora então da gente entender, aí sim, volta ao próximo slide. Esse casamento, ele é algo que Deus instituiu. Não deu certo uma vez, ou não está dando certo agora, não quer dizer que não haja possibilidade de colocar ali um tijolinho e arrumar isso aqui. Quando pastor, Hã? a pessoa pode casar de novo para arrumar? Não, é com a mesma pessoa que está dizendo. Não. Eu estou dizendo que talvez a restauração não seja com a mesma pessoa. Talvez haja restauração na ideia do casamento. Uma pessoa, ela pode casar novamente depois que o casamento não deu certo? Mesmo se não foi o motivo a qual... Não, se for pelo motivo que nós já explicamos em relação ao divórcio para trás, né? Meu marido me traiu, minha mulher me traiu, meu marido me abandonou, minha mulher me abandonou, aí você pode casar novamente.
Aí Deus vai restaurar a condição de ser casado na sua vida. Não o casamento como uma pessoa. Recomeçar. Recomeçar um novo tijolo. Recomeçar uma nova vida. O cara que trai, a mulher que trai, ele pode casar de novo? Não, jamais. A pessoa que foi traída, pode casar de novo? Pode e deve. É o que a Bíblia ensina. Também. Pode e deve. Pode e deve. Não há problemas de recasamento. Na verdade, eu vou indicar para você alguns livros. E eu tenho um livro que, na verdade, é a minha dissertação, que está na biblioteca do Mackenzie. Depois vocês consultem lá. E alguns autores escrevi isso lá nessa dissertação que se transforma, né? Tem lá ficha catalográfica de livro, enfim. E eu digo o seguinte, quer dizer, esses autores dizem, eu repeti, né? Citei, que a Bíblia ela ensina que quando há um adultério, esses autores entendem, é como se a pessoa que cometeu o adultério tivesse morrido. Porque ele quebrou a aliança, ele morreu para a aliança. Não é uma morte física, mas é uma morte do relacionamento. Então, a pessoa que foi afetada pelo adultério, pela traição, está numa condição de viuvez por conta daquela quebra, do abandono. Então ela pode, nessa condição, casar-se novamente. Essa a tradição judaica, bíblica, que muitos seguem, e a Bíblia dá respaldo para isso, mas outro dia a gente fala sobre essas questões. Tá bom? Mas sim, a reconstrução pode ser no casamento, ou pode ser na condição de estar casada, tá bom? Mesmo que com outras pessoas. Segunda frase aqui, ó. A cirurgia que Deus opera é quase sempre dolorosa, mas é necessária. E seu resultado é saudável, curador e promove o crescimento que Deus deseja para o seu filho. Rimes, página 36, esse é o livro de 27, ele vai dizer isso, né? Olha, Deus ele vai fazer uma cirurgia na sua vida. É quase sempre dolorosa. Ah, você está com anestesia ou sem anestesia? Vai doer, de qualquer jeito. Mas o resultado é saudável. A gente quer chegar no resultado, na cura, no crescimento, sem passar pela cirurgia dolorosa. Certo? Está na hora então de nos deixarmos ser operados por Deus em nossa vida para uma reconstrução. Está na hora de nós nos deixarmos ser cirurgiados por Deus para a reconstrução. E por fim, a última. A Bíblia sempre nos lembra que Deus nos concede a incômoda graça da aprovação, não para nos destruir ou desanimar, mas para tornar-nos mais maduros. Tudo que eu passei de dificuldade na minha vida me fez ser mais maduro. Deus permite que o buraco cresça para que ele seja tapado, ou sujo buraco para que ele seja tapado, e que eu entenda e que eu amadureça. Não há amadurecimento, não há um aprender a andar de bicicleta sem as quedas, né? Aí eu desisto de andar de bicicleta porque estou a fim de cair, né? Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus restaure a nossa vida. Ele nos concede a graça da aprovação. A aprovação é uma graça. Doideira. Mas é uma graça que nos faz nos aproximar dele. Diga. Uma observação, né? Por que a gente hoje não tem tanta, no caso seria a paciência ou o nariz. O nariz, né? Como Jó teve, né? A gente tem o testemunho dele na vida, a gente não procura nem ler, conhecer direito a história, e ver o que ele passou, e o que a gente passa não é. Cheguei nem aos pés. Né? Às vezes é uma conta que não deu para você pagar no mês. Jó perdeu tudo, não tinha vista de nada. Sim. Mas a única coisa que ele tinha certeza era que Cristo estava com ele. E ele não perdeu.
Aleluia. Essa é a verdade. E a gente não tem um pingo, acho que, da paciência que eles têm. Entendo. A gente precisa aprender a ter mais nariz, né? Muito menos a compreensão. E já estou encerrando, tá, irmãos? Jó, ele teve picos na sua vida, né? Nas conversas que ele teve com seus amigos, tinha momentos em que ele ensinava os seus amigos. Não, gente, é assim. Eu não pequei, eu não errei. Deus dá, Deus tira. Mas houve momentos em que ele começa a reclamar de si, que seus amigos falam: opa, Jó, picos na nossa vida, sempre vai ter, né? Altos e baixos espirituais. Esses altos e baixos são até piores, está falando hoje, né? Do que ter uma vida linear, seja para cima ou seja para baixo. Estou acostumado com duro mesmo, então vai que vai, assim, meu. Agora, quando melhora um pouco e piora, melhora um pouco, piora, melhora um pouco, piora, são nessas horas que a gente precisa firmar os nossos pés em Deus. Alguma colocação, irmãos? Podemos orar? Espero que tenha impactado a sua vida como impactou a minha. Preparar, estudar e trazer. Enquanto eu falo com você, muitas coisas passam na minha cabeça hoje. Eu quero que você abaixe sua cabeça nesse momento.